Então, aqui, pessoal. Vamos entender qual é o contexto dessa atividade. Essa atividade ela tem alguns objetivos. Primeiro, aprender a trabalhar com ponteiros, ok? Aprender a trabalhar com as estruturas da linguagem, em especial vetor e lista. Lidar com o processo de alocação e desalocação dinâmica, criar objetos dinamicamente, destruir objetos dinamicamente. Tomar cuidado para não perder as referências daquilo que você está criando, para os objetos que foram criados não sumirem. E trabalhar com otimização bem simples, mas talvez seja a primeira vez que vocês fazem na vida. Ok? Então, qual é o objetivo? Você tem que calcular, o objetivo da atividade é calcular qual a quantidade de caixas que o banco deve contratar para o banco ter o maior lucro. Esse é o objetivo. Qual a quantidade de caixas que o banco deve contratar para o banco ter o maior lucro? Qual é o balanço? Se você contrata poucos caixas, você vai ter uma fila muito grande. As pessoas não têm tanta paciência assim, começam a desistir e ir embora, e o banco perde dinheiro. Então você está gastando pouco com a folha de pagamento dos funcionários, mas está perdendo muito dinheiro porque você deixa de, processar documentos e etc. Ao contrário, se você tem muitos caixas, você tem uma folha de salário muito alta que não compensa, por exemplo, não ter fila nunca, não ter fila nenhuma. Então a pergunta é: qual é a quantidade ideal de caixas para que você tenha o máximo de lucro? Porque o objetivo do banco é ganhar dinheiro. Não é, entenda, atender ou cuidar dos clientes. A verdade é essa. Porque o banco é uma empresa. Tudo bem? Então ele se adequa às leis que tiverem que se adequar. Ele só se adequa às leis porque as multas também custam dinheiro. Ok? Então no fundo é isso. O objetivo do banco é ganhar dinheiro porque ele é uma empresa. Então, se os clientes tiverem muita paciência, ele vai deixar os clientes esperando o máximo possível. Se os clientes tiverem pouca paciência e forem embora, então ele tem que aumentar o número de caixas. Então, na nossa simulação, a gente trabalha com algumas variáveis. Certo? As variáveis que definem uma execução, a gente vai pensar num dia todo de trabalho. 360 minutos, né, que seriam 6 horas, 6 vezes 6, 36, 6 horas de trabalho, ok? Você vai definir quantos caixas vão ter naquele dia, tudo bem, 4 caixas. Existe uma variável que define quantos clientes chega por minuto e a paciência de cada um dos clientes. Cada minuto que passa, a paciência do cliente diminui 1. Quando a paciência do cliente chegar a 0 e ele ainda estiver no meio da fila, o que acontece? Ele vai embora. Bem simples, né, de entender? Cada cliente que entra no banco tem uma quantidade, de documentos. Quando ele entra no banco, 2 variáveis definem o cliente: a paciência que ele tem e a quantidade de documentos que ele tem. Então, se esse cliente conseguir chegar no caixa com 5 documentos, é como se fosse levar 5 minutos para ele ser atendido. A cada minuto é processado um documento. Então, a nossa métrica de ganho é quantos documentos o banco processa por dia. Então imagina que cada documento ele ganha R$1, tá certo? Simplificar o máximo possível. Ok. Pronto. Seja bem-vinda. Vamos entender como é o pseudocódigo do banco, tá certo? Mas vamos entender como é o pseudocódigo que é a execução do meu processo. À vontade, pode entrar. Então, um dia de trabalho vão ser, nem sei quantos, faz de conta que é 360 minutos, tá certo? Que é 60 minutos vezes 6 horas de trabalho, que é o expediente de atendimento. Então, para cada minuto, faça 360 vezes, gerar aleatoriamente N clientes. Tem lá uma variável que diz para esse banco quantos clientes entram no minuto.
sei lá, pode ser entre 2 e 5 clientes, entre 1 e 3 clientes, porque dependendo desses números, a simulação toda muda, correto? Então você vai receber um parâmetro que diz de quanto a quanto. Então, faz de conta que nesse nosso banco aqui entram de 3 a 7 clientes por minuto. Então você vai gerar um número entre 3 e 7. Ok? Então bora lá. Para cada um desses clientes, faça. Se ainda tiver espaço no banco, que o banco pode estar lotado, o cliente não entra. Se ainda tiver espaço no banco, insira os clientes na fila de atendimento. Nossa fila de atendimento seria, sei lá, essa fila de atendimento aqui. Tudo bem. Para cada cliente no banco, insira... insira os clientes na fila de atendimento, senão mande os clientes embora. Já perdeu os clientes de cara. O cara não conseguiu nem entrar no banco, ficou puto e foi embora. Ok. Depois de inserir os clientes no banco, você vai para a segunda parte do laço. Isso é para os clientes que vão entrar, primeira parte. Segunda, para cada cliente na fila de atendimento, cada um dos caras que está esperando, você faz. Se o cliente está sem paciência, então, remover o cara da fila do banco. Se a paciência do cliente é 0, remove o cara da fila do banco. Então esse cliente ele vai ter um atributo paciência. Ele vai ter 2 atributos. Um deles é quantidade de documentos e o segundo é paciência. Tudo bem? Para cada cliente na fila, se o cliente não tem mais paciência, remove ele do banco. Se ele ainda tem paciência, decrementa a paciência do cliente em 1. Acabou de passar 1 minuto. Você processou os clientes da fila. Agora você vai para o caixa. Para cada caixa é um vetor. Se há um cliente no caixa, você já tem um cliente no caixa sendo atendido, então você verifica. Se o cliente tem algum documento para ser processado, processa o documento do cliente. Tá lá, vai começar a trabalhar no documento do cara. Se o cliente não tem nenhum documento a gente pode mandar o cliente embora e já poderia de cara pegar um novo cliente. Ficou separado, mas isso não vai fazer muita diferença não, tá bom? Se o cara tem documento, processa documento. Se não tem documento, manda o cara embora. Se não tem nenhum cliente no caixa, você vai pegar o cliente de onde? Da fila. Você vai lá na fila, se a fila não está vazia, você remove o cliente da fila, que é a mesma coisa de dizer mover o cliente da fila para o caixa. Ok? Quando terminar os 360 minutos, o nosso banco é especial. Ele não vai atender as pessoas que estão dentro do banco, né? Então... ainda quer que esse banco lucre aí. É porque tudo isso daqui é para simplificar o algoritmo, ok? Porque cada coisinha que a gente fosse fazer diferente, a gente teria que fazer mais ifs, mais elses, etc. Você pode fazer do jeito que quiser. Mas no caso, você vai ter a fila do pessoal que vai entrar no caixa e vai ter os caixas. Vai ser uma gente da fila vai entrar no caixa, vai ter outra lista dos caixas? Como é que vai ser? Exato. Você tem uma lista de clientes. Você tem uma lista de cliente que se chama, sei lá, fila de atendimento, e você tem um vetor de cliente chamado caixa. Por que vetor? Porque o caixa é estático, você tem eles em ordem. Eles nunca vão sair dali, eles nunca vão se mexer, e você pode acessar aleatoriamente o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto caixa. Por isso que é vetor. Mas os clientes são... A fila de atendimento é fila, porque os caras entram no final e podem sair no meio e podem sair no fim, entendeu? Você pode inserir... Os clientes só entram no final, mas eles podem sair em qualquer lugar da fila, certo? Então você tem... Eu vou mostrar as estruturas já. Você tem um vetor de ponteiros para cliente, porque o mesmo objeto que entra é o objeto que vai passando pela tua estrutura, e no final você se livra dele, ou seja, você desaloca o cara. Você dá um new quando ele entra no banco, esse mesmo objeto que você criou vai passando pela fila, entra no vetor e vai embora desalocado.
Ok? Então, quando terminar os 360 minutos, o caixa faz assim, ó, ele fecha. Então não atende mais ninguém. Para cada cliente na fila de saída, né, retirar o cliente do banco. Para cada cliente que ainda não está no banco, ainda não está no caixa. O objetivo aqui é se livrar de tudo. Está até errado essa opção do código, está faltando caixa. Então, deu os 360 minutos, manda para casa o pessoal que está em atendimento, não importa se ainda tem documentos para processarem, não tem documentos para processarem. Manda-se embora o povo que está na fila de espera, manda-se embora todo mundo. A não ser que eles queiram. Manda-se embora também. O que é... Vamos lá. Se vocês quiserem fazer diferente, pode fazer diferente. Mas vamos entender o contexto do que é mandar embora. Aquele objeto, você deu um new para instanciá-lo. Você não pode fechar o programa sem dar o delete. Você não pode simplesmente dizer, acabou o código, finaliza, terminou, amém. Você não pode fazer isso. Porque todos aqueles clientes que estão no banco, você alocou dinamicamente. Então, antes de fechar o seu programa, né, se você quiser fazer o fim diferente, sei lá, 360 minutos, não entra mais ninguém, tudo bem, de boa por você. O importante é que todos os clientes que forem inicializados recebam o seu delete para que eu não tenha memória perdida. Entende qual é o objetivo? Então, depois de 360 minutos, talvez ainda tenha clientes na fila de espera, talvez ainda tenha clientes no caixa. Então, você tem que lembrar de deletar todos esses caras para não ter perda de memória. Ok? Tudo bem. Então, o nosso cliente, como nós vimos, eles são 3 atributos, né? Uma paciência, uma quantidade de documentos e um nome só para poder identificar o cliente andando na fila, certo? Isso aqui são as constantes, 360 minutos no dia, ou seja, o teu laço principal tem 360. O máximo de caixas que tem no teu sistema é 10, então você vai fazer entre 1 e 10. O custo por dia de um caixa é R$100. Caixa recebe nada, né? Caixa pop, coitado. Tudo bem. Dá uns 2.000 contos por mês, mas tá muito longe da realidade não, viu? Tá muito longe da realidade não. Caixa? É, recebe nada. Eu acho que o escrituário ele ganha 3.200. Mas os caixas recebem pouco. Ok? A paciência dos clientes vai de 1 até 20. Ok? E, presta atenção, para esse projeto, a visualização não é obrigatória. A obrigação é, dados os parâmetros de entrada, primeira coisa, dados os parâmetros de entrada, você calcular o lucro do banco em um dia, certo? Então o parâmetro de entrada é de quantos a quantos clientes entram no banco por dia, de quanto a quanto é a paciência do cliente, porque isso você vai gerar aleatoriamente, lembra? Essas duas coisas. Então, quantos clientes entram no dia? É um intervalo, uma margem. Qual é a paciência desses clientes? Também é um intervalo. Quantos documentos esses clientes entram no banco? É um intervalo. Dadas essas 3 variáveis, você também recebe quantos caixas tem naquele banco. Pronto. Com essas 3 variáveis você tem todo o necessário para rodar a simulação. Você roda a simulação e aí você sabe que o banco lucrou tanto nesse dia. Só que você está fazendo uma simulação. Então você está com geração de números aleatórios. Para você se aproximar de um número mais confiável, você tem que rodar a mesma simulação várias vezes. Então fixa os parâmetros, fixa, sei lá, um caixa e roda essa simulação 100 vezes. Então, o ganho médio do banco para um caixa foi R$500. Aí depois você vai para onde? 2 caixas, roda 100 vezes, tira a média. Ganho médio do banco foi R$600. Ok? 3 caixas, roda 100 vezes, com os mesmos parâmetros de quantidade de clientes que entra por minuto, paciência dos clientes e quantidade de documentos. Roda isso daí para 3, R$700. Roda para 4, R$650. Então o que é que você sabe? 500, 600,
700 para 4 caixas, R$650. Então o que é que provavelmente vai acontecer para 5 caixas? Menos ainda. Então qual é a quantidade de caixas que o banco deve ter para esse perfil de clientes, onde o fluxo é tanto, a paciência deles é tanto e a quantidade de documentos é tanto? Nesse caso, 3 caixas. Foi ou não foi a ideia? Foi? Então a primeira coisa que você tem que fazer é, dados esses parâmetros, o que? Fluxo de cliente, paciência de cliente, quantidade de documentos e quantidade de caixas, roda a simulação. Essa simulação vai te dar um valor. Nessa simulação do dia de hoje, lucramos R$300. Roda de novo. Lucramos 320. Roda de novo. Lucramos 290. Por que que muda? Por que que muda? Porque é faixa, é aleatório. Então você está usando o RAND ali para simular a aleatoriedade. Vai ser faixa. Tudo vai ser faixa. Então vamos lá. Na vida real, tá certo? A gente utilizaria uma distribuição de Poisson, né? Mas para não ficar complicado, a gente vai só utilizar o RAND mesmo dentro do intervalo, tá certo? Que é a mesma, no fundo seria a mesma coisa, se você quisesse fazer, de pegar um número médio e rodar uma vez a simulação. Como a gente fez essas simplificações, se a paciência de todos os clientes é sei lá, de 4 a 10, rodar 1000 vezes isso daí daria aproximadamente o mesmo número de colocar paciência 7 fixo. Tá certo? Mas aí não ia ter graça. O divertido é calcular a média, imaginando que a gente está lidando com variáveis aleatórias que a gente não tem o domínio completo. Ok? Então eu vou mostrar aqui o projeto para vocês. Ó, o caixa é isso daqui, ó. Por que aqui o caixa, ó, tá vendo esse asterisco aqui? Significa que o caixa não tem a cópia do cliente. O caixa tem o endereço do cliente, ou seja, o objeto que você deu new e colocou na fila é o objeto que você vai pegar aqui e colocar no caixa e dar o pop front na fila, para tirar o cara do começo da fila de espera. Ei, Davi, Diz. Eu sei que é a cópia, porque então ele não está do lado esquerdo da atribuição, que é o que você fala, que você chama de L-value. Esse daqui, o asterisco, não tem atribuição aqui, só tem atribuição. Não, mas é outra coisa que eu estou perguntando. Estou dizendo que eu sei que é a cópia, por conta de não ser o L-value, por conta de não estar do lado esquerdo, não, tem a ver você sabe que é a cópia, porque structs e classes são passados por cópia. A única coisa que é passado por default por endereço são vetores. Se isso daqui não é um vetor, então ele está passado por cópia. Se você coloca um comercial, referência, se você coloca um asterisco, endereço. Ok? Então, só para a gente dissociar as coisas. O trabalho ele tem uma interface gráfica, mas quando você estiver rodando as simulações, quando você estiver testando se sua simulação funciona, ela é útil. Só para você ver o clientezinho andando, chegando no caixa, indo-se embora e tal. Mas quando você estiver fazendo a otimização para rodar aquilo ali 100 vezes, você desabilita a interface gráfica, porque você não vai ficar vendo ali 100 vezes, né, 100 vezes para cada quantidade de caixas. Não faz sentido. Os valores que vocês vão encontrar devem ser parecidos com esses, ó. Para o número de clientes entre 0 e 1 cliente chegando por minuto, e clientes com paciência entre 1 e 60, clientes que têm em média de 1 a 10 documentos, vocês devem encontrar o valor ideal de 4 caixas ou próximo disso, tá certo? Então significa que se você rodar a simulação com esses parâmetros, para vários valores de caixa, qual é a quantidade que é esperado que te dê maior retorno financeiro? 4. Só para você ter noção de se sua simulação está rodando. Então tem alguns outros parâmetros aqui para vocês
para vocês testarem o projeto de vocês. Ok? Então, bora baixar isso daqui para eu mostrar para vocês como funciona, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com essa simulação aqui. O banco não pode passar disso, que a agência foi construída para isso. O casta ele custa R$100 por dia. Não, do que eu faço? Bora lá, se você tá com o computador e puder, baixa o repositório pra gente rodar. Pedi pra baixar ontem, né? Então, baixa o repositório do banco. Ok, então vamos nós. Isso daqui é o projeto que vocês vão receber quando baixarem do repositório, tá? Deixa eu só apresentar ele aqui. Algumas coisas eu já mostrei. Esses daqui são os parâmetros que você não precisa mexer, é só para todo mundo trabalhar com os mesmos parâmetros. Para facilitar a sua vida, tem uma funçãozinha range aqui que você pode usar já para gerar os seus números aleatórios. A diferença é que ela gera um número entre mínimo e máximo. Então, se você tem curiosidade para saber como é que eu gero um número entre x e y, a fórmula é essa daqui. Máximo menos mínimo mais 1 mais mínimo. Tá bom? Só por curiosidade. Como é que eu gero um número entre 5 e 10? No caso aqui é só chamar a função e passar os parâmetros entre 5 e 10. No caso aqui 5, 10, intervalo fechado. Ou seja, pode ser 5, pode ser 6, 7, 8, 9 e 10. Intervalo fechado. Tudo bem? Então, já tem aqui a estrutura básica. A estrutura básica com os parâmetros travados. Ou seja, você vai ter que transformar isso daqui ainda numa função que recebe parâmetros para você ficar testando os vários parâmetros, tá? Mas vamos ver o que tem aqui. O número de caixas eu travei em 5, a paciência das criaturas entre 1 e 10 e os documentos entre 1 e 5. O meu caixa, ele é um vetor de ponteiros para cliente. E a minha fila, ele é uma lista de ponteiros para cliente. Aqui só está montado a estrutura para vocês conseguirem enxergar a visualização. Aqui não está montada a simulação. Simulação é vocês que vão fazer, ok? Então, vamos ver o que é que ele faz aqui. Sei lá o que é que ele faz aqui, vou rodar para ver.
deu problema. Desconectou. Estranho. Voltou? Pronto. Ok. Os nomezinhos os nomes das pessoas são esses daqui, tá certo? São gerados aleatoriamente só para a gente conseguir acompanhar. O númerozinho que está embaixo deles é a quantidade de documentos que eles têm para processar. E a diferença de cor, azul para vermelho, é a representação da paciência, tá certo? Então eles chegam calminhos e conforme o tempo passa eles vão... Cadê? Eles vão perdendo a paciência. Claro, não está implementado deles deixarem a fila, não está implementado de eles saírem da ponta e ir para o caixa, não está implementada a ordem como eles entram, mas isso é só para mostrar como é que funciona a visualização. No caso aqui, ele está entrando aleatoriamente e saindo também aleatoriamente. E eles não estão indo para o caixa. Cadê? Estão indo para o caixa? Nem sei se estão indo para o caixa. Eu tenho 3 caixas, esse daqui está vazio, não tem ninguém. Esse daqui já devia ter ido embora há muito tempo, porque ele está vermelho de fogo, né? Mas isso. Os caixas são esses espaços. Aqui que eu tenho 5 caixas abertos e tenho apenas 2 pessoas no caixa. Todos esses 5 têm, tipo, funcionários, mas só tem 2 clientes no caixa. No máximo, o celular está bugado. Está bugado porque não tem nada implementado. Eu só preenchi as listas e vetores para vocês verem o que é a visualização, ok? Se vocês não quiserem utilizar ela e quiserem fazer via terminal, também fica legal. É só botar imprimir o caixa, imprimir as pessoas e pode fazer também mais o que vocês quiserem. Lá eu falo de fila de saída, não permitir que entre mais do que o máximo dentro do caixa, mas vamos aos pouquinhos, né? Vamos aos pouquinhos. Tentem, já vai dar 11 horas. Tem, deixa eu olhar aí. Então, vamos só olhar o que é que tem. Vamos só olhar o que é que tem no código que está gerando aquilo dali que a gente está vendo, tá certo? Então vamos ver aqui. O sistema começa só para essa visualização, não é o algoritmo que vocês devem implementar, tá certo? É só para enchendo o sistema para vocês conseguirem enxergar. O sistema começa colocando na fila de espera 30 pessoas. Cria os clientes passando um valor de paciência e um valor de documentos. O cliente, quando ele é criado, ele cria o próprio nome aleatoriamente, tá certo? Tem um tempo determinado para concluir um documento? 1 minuto. Cada turno é um documento que vai embora. Ok? Então, os nomes dos clientes são gerados aleatoriamente da seguinte forma: uma consoante, uma vogal e uma consoante. Por isso que sai Chevy, Bach, Bor, Lib, entendeu? São os nomes dos clientes. Tudo bem, então criei os clientes, coloquei um cliente em cada caixa, só para preencher lá. No caixa 0 eu criei um cliente, no caixa 2 eu criei outro, e aqui está o laço principal, né? Por 360 segundos aumente a quantidade de documentos do caixa 2, só para a gente enxergar, e pronto. A única linha que desenha tudo é essa daqui, pintor.desenhar.
Passa o caixa, passa a fila e passa o tempo que você quer que ele pare em cada visualização. Se você quiser se livrar disso e fazer só o modo texto, tanto faz, tá? Removendo a fila aleatoriamente, só pra gente enxergar a fila diminuindo. Se a fila não estiver vazia, eu pego o cliente que está na frente, removo a frente da fila e deleto o cliente. Isso daqui é para inserir clientes aleatoriamente. Pronto. Acabou. O resto é com vocês. Jace. Baixem o projeto aí. Pessoal, alguém vai querer ir pro curso? Então, eu vou fazer a frequência de hoje e de amanhã. Hoje e de ontem. É porque minha filha diz assim: papai, amanhã eu fui pro colégio. Ontem eu também vou. Foi? Não deu certo? Não, é porque tá sem internet, mano. Não, tá conectado. Tenta de novo aí. Nunca atualizaste esse teu sistema não, mano? Eu tentei atualizar, só tá também até pra atualizar. Eu tentei fazer ontem, ó, e tá dando erro. Esse é o 16.4. Muito bugado, mano. Tu tentou alguma coisa estranha pra ele ficar bugado assim? Não, tu tá sem internet, né? Tu tá no 16.10, mano. 16.10 não tem mais suporte não, mano. Tem que atualizar teu sistema. Por isso que ele tá todo bugado, porque ele tá sem as atualizações. Entendeu? Vai ter que atualizar. Já que tu vai ter que atualizar, eu sugiro instalar de novo. Porque eu tô numa versão instável, que já não tem mais suporte. O 16.10 já acabou. Tá no 16.10. Mas o 10 é unstable. As versões 10 elas têm menos tempo ainda do que a versão 4.
A 16.4 dura, acho que são 4 anos, 16.10 é 1 ano. Eu só vou mexer nesse computador e instalar o sistema do CS. Se eu quero instalar o ar, É muito sucesso, ó. Só fazer a chamada. Vou poder ir pro curso. Então, pessoal, ó, ontem eu fiz chamada, mas por algum motivo o sistema não salvou. Ontem eu fiz, não fiz? Por algum motivo o sistema não salvou. Aí a gente vai... Pois é, vou fazer de novo dessa vez. A gente vai... Mas eu não sei qual o canto que começa o dia. É o quarto. Bora lá, só pra gente mudar, né? Começar do fundo pra cima. Ó, é ontem e hoje, viu, pessoal? Ian, Wesley, Emerson, Vinícius, não, Sávila, Thiago, Ronier, Robson, Handley, Renan, Raquel, Pedro, ok, Nayara tá nas coisas do... Ela veio ontem, né? Maxwell, Maria Eduarda, Luanderson, Cauê, beleza. Onde foi que eu parei aqui, mano? Tá ali, Cauê. Karine. Ela veio ontem, né? Ronaldo. José Ronaldo. Jorder. Jonathan. Veio ontem, Jonathan? Ah, tá, foi mal. João Pedro. Faltou. Ele tá no curso lá. Jailson. Quem? Eu só lancei a falta de hoje. Jailson. Ítalo. Tá. Guilherme tá aqui. Guilherme Batista. Guilherme William. Ok. Geraldo Magela. George, Francisco, Jerônimo, Charles, faltou hoje. Fernanda, tá doente. Eduardo Henrique, Dinei, fechou. Dimas, David, Calberton, Braulio. Beleza. É muito difícil fazer frequência de baixo pra cima, mano. Antônio Matheus, Antônio Felipe, Edival, André Silva, Ananias, Adão Bueno. Perdão a quem começa com K, com Y, com W, mas eu não vou fazer mais nada. É difícil, macho, porque o nosso processo de leitura é natural de cima para baixo. Aí quando você tenta fazer ao contrário, é o tempo todo dando loop, assim, bugando, falando a pau. Então vamos fazer o seguinte, ó. O pessoal que quer ir para a palestra, pode ir para a palestra. Eu vou gravar essa segunda parte separado, ok? E aí vocês assistem, eu dou frequência integral de vocês na disciplina, tá certo? Porque por motivo nobre, você pode faltar, tipo palestra, alguma coisa da universidade, você assiste o vídeo e ganha as 2 frequências normal. Quem não for para palestra, fique que a gente vai continuar a aula. Ei, Jorge, não vai pra palestra não, só
Vamos pra palestra, meu povo. Vocês estão fazendo aqui olhando pra mim, égua. Hã? Não, tô falando sério. Não, é porque assim. Não, eu gravo o conteúdo da palestra. Não. É palestra. Não, sério. Não, a primeira palestra é sobre o Dockler. Dockler. Não, Dockler é. Dockler. Hã? Dockler é assim. Quando é um formato de escrever aplicação web onde você não precisa de dependências, entendeu? Ele monta toda uma estrutura para você conseguir fazer as aplicações. É bem legal para quem é da área de desenvolvimento, entendeu? Sério, vamos para palestra, que eu não tenho que dar aula, não tenho nada para fazer. Mas assim, se vocês quiserem ficar tirando dúvida, eu fico numa boa tirando dúvida com vocês. Mas por que eu estou dizendo isso, meu povo? Porque na época que eu era aluno, a gente ignorava e achava que era perda de tempo. Entendeu? Não, eu tô falando sério. Aí depois que a gente passa um tempinho a mais e presta atenção, caramba, se eu soubesse disso na época que eu era aluno. Não, sério, nós somos. A gente fica com a visão muito bitolada assim em sala de aula e esquece do mundo. É importante contar. Fazer meu trabalho não chega no Facebook pedindo código, não, né? Aí pessoal, presta atenção. Eu vou fazer o seguinte, alguém está com alguma dificuldade em relação aos trabalhos, eu vou tirar esse tempo só para tirar, tá certo? Esse tempo de 11 até meio-dia, você vai lá na minha sala e eu sento com você para ver o seu trabalho bugado, que você não está conseguindo fazer, para ajudar. Sucesso assim, seu trabalho bugado que você não está conseguindo fazer, tá certo? Porque eu quero ir para a palestra. Diz. Quando eu fui fazer o backspace da Bash,